Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é Marcel Viegas, doutor em Engenharia Elétrica, cientista e pesquisador da Universidade de São Paulo. Continuando a nossa modelagem aqui dos componentes principais dos sistemas elétricos de potência, agora a gente vai falar da máquina síncrona de polos salientes, que é um outro tipo de configuração de máquina elétrica que pode ser utilizada na configuração de gerador. Diferença desta máquina: esta máquina, para a máquina de polos lisos, ela tem uma maior quantidade de pares de polos, tá? Norte-sul no caso, né? E ela tem alguns efeitos de saliência que vão ser observados mais à frente, tá? Outra coisa importante de se destacar da máquina síncrona de polos salientes é que ela, pelo fato de ter um maior número de polos, ela imprime menores velocidades e ela é muito mais bem utilizada em sistemas, por exemplo, de hidrogeradores, hidrelétricas, tá bom? Bom, então vamos considerar agora a máquina em sua operação em regime permanente ou estacionário, né, que é quando ela já venceu o transitório e vai começar a fornecer potência ativa e reativa para alimentar uma determinada carga ou um determinado sistema. Então o que a gente observa na máquina? Se eu pegar aqui um determinado eixo da máquina, tá certo? Eu vou ter o polo norte e o polo sul da máquina e eu vou decompor, no caso o enrolamento aqui, em dois eixos. Um eixo direto e um eixo e quadratura, tá? Devido a essa saliência que existe aqui na região onde ficam os polos da máquina, tá certo? Vou fornecer a ela uma corrente de campo, uma excitação CC, tá certo? De modo que a relutância do eixo de quadratura ela deve ser maior do que a relutância de eixo direto. Isso impactará diretamente na reatância do eixo de quadratura, que será menor do que a de eixo direto. Aí o que a gente faz, meus camaradas? A gente pega isso aqui e decompõe num diagrama fasorial para obter as tensões terminal, tensão interna da máquina, corrente de armadura, toda aquela charopada que a gente viu para a máquina síncrona de polos lisos, só que aqui o buraco é mais embaixo. Então o diagrama fasorial que a gente obtém basicamente é o seguinte: a gente vai ter uma tensão interna da máquina, que essa tensão é F, que ela vai estar projetada sobre o eixo de quadratura da máquina, tá certo? Vamos ter uma tensão terminal novamente, obedecendo o circuito equivalente. Vamos ter uma corrente de armadura que fluirá a partir do momento em que essa diferença de potencial da tensão interna da máquina for fornecida nos enrolamentos de armadura da máquina. Vamos ter perdas ômicas modeladas como uma resistência de armadura, tá certo? E perdas magnéticas ou reativas que vão ser modeladas não mais como uma reatância síncrona, mas como uma reatância de eixo direto e uma reatância de eixo de quadratura. O ângulo de carga continua sendo a defasagem angular entre a tensão interna da máquina e a tensão terminal, e o ângulo de fator de potência continua sendo a mesma definição, a diferença angular entre a tensão terminal e a corrente de armadura. Aí o que eu faço? Eu decomponho esses fasores nos eixos direto e quadratura. De que forma? A tensão terminal ela é decomposta numa componente de eixo direto e numa componente de eixo quadratura. A corrente de armadura vai também ser decomposta numa componente de eixo direto e numa componente de eixo quadratura, tá certo? E aí a gente pode fazer algumas hipóteses simplificadoras que o engenheiro gosta muito disso. Uma delas é que a resistência de armadura ela tem um comportamento praticamente desprezível quando comparada com a reatância. Então ela pode ser, digamos assim, desprezada. Desprezando esses efeitos resistivos, eu caio nesse segundo gráfico aqui, que é mais interessante para a nossa análise, tá? Por simplicidade, eu trouxe para cá, colei aqui a reatância de eixo direto. A reatância de eixo em quadratura continua bem aqui, tá? Multiplicando as correntes direta e quadratura, tá? E agora, o que eu fiz? Eu projetei o eixo real sobre a tensão de terminal, que é a nossa tensão aqui que a gente vai medir nos terminais da máquina, e o eixo imaginário aqui, tá certo? Eu coloquei perpendicular a esse eixo. Bom, aí agora, meu irmão, é trigonometria, né? E saber decompor fasor, vetor, essas coisas. Aí é matemática básica, né? Vamos lá. Então a corrente IA, que é a corrente de armadura, ela vai ser a soma fasorial de quem? De D mais IQ, né? D mais IQ. Regra do paralelogramo. Muito bem. Se eu tomar somente a parte real de IA, eu posso dizer então que isso é igual a parte real de D e a parte real de Q. Porque lembra, é um fasor, é um número complexo. Tem parte real e parte imaginária. Então, o que é a parte real de IA? É aquilo que está multiplicando o cosseno, né? Então vai ser IA cosseno de quem? Cosseno do ângulo do fator de potência, tá?
E quem é a parte real de ID? Ora, a parte real de ID, aí eu tenho que vir para cá pro gráfico e olhar, presta bem atenção. ID está bem aqui, meu irmão. ID está bem aqui. Se eu quiser saber a parte real dele, é exatamente o que está colado aqui, ó, com o eixo real. Só que quem é que está colado com o eixo real? É o cosseno de 90 graus menos delta, porque delta é bem aqui, né? Cosseno de 90 menos delta é a mesma coisa que o seno delta. Vou botar aqui o seno delta. E o IQ vai ser quem? O IQ, ó, já está coladinho aqui no eixo real, vai ser IQ cosseno de delta. Está aqui, IQ cosseno delta. Muito bem. Desprezando o RA, então, o que a gente pode obter aqui? A gente pode obter que o VT seno delta, cadê o VT? O VT está bem aqui, ó. Está aqui o ET, o módulo dele é VT. VT seno é exatamente isso daqui. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a XQ e Q. Esse pedaço bem aqui, ó. XQ e Q, tá? E o VF, que é tudo isso, menos esse pedaço bem aqui, que é o VT cosseno de delta, vai dar quem? Vai dar só esse pedacinho aqui, que é o XD e D. Tá aqui, ó. XD e D. Aí se eu isolar IQ e D, fica assim. IQ, VT por XQ seno delta. ID, VF por XD, menos VT por XD, cosseno de delta. Tá? Pego essa equação, essas duas equações 3 e substituo aonde? Substituo aqui dentro dessa equação maior. Aí eu obtenho que o IA cosseno de φ é VF seno delta menos VT cosseno delta seno delta, mais VT por XQ seno delta cosseno delta. Mesma coisa que eu fiz na máquina síncrona de polos lisos. Eu multiplico todo mundo por VT. Por quê? Quando eu multiplicar todo mundo por VT, vai aparecer VT e A cosseno φ. Quem é isso aqui? É a potência ativa, que é o que eu estou procurando. Que vai ser igual a quem? Multiplicando todo esse segundo membro aqui da equação por VT, vai ficar VT VF por XD seno delta, menos VT quadrado por XD cosseno delta seno delta, mais VT quadrado por XQ seno delta cosseno delta. Muito bem, meu irmão. Olha só o que vai aparecer aqui. Quando eu colocar VT por VT VT quadrado em evidência, vai ficar 1 sobre XQ, que é positivo, menos 1 sobre XD, tá bem aqui. E vai ficar seno delta cosseno delta. Isso aqui tá me sugerindo um seno do arco duplo. Por quê? Veja, aqui já apareceu um seno vezes um cosseno. Qual é a fórmula do seno do arco duplo que a gente aprende na trigonometria? Seno de 2 delta, que é o seno do arco duplo, é 2 seno delta cosseno delta. Se eu passar o 2 dividindo para o outro lado, vai ficar que o seno delta cosseno delta é meio de seno de 2 delta. Então o que eu faço aqui? Eu pego isso aqui, troco pelo seno do arco duplo, seno de 2 delta, e multiplico por meio. Pronto, foi o que eu fiz. P, repito todo mundo, VT, VF por XD seno delta, mais VT quadrado agora sobre 2, tá certo? Porque eu dividi por 2, né? Multipliquei por meio. E aqui eu faço produto cruzado, XD menos XQ, e aqui multiplico assim, XD vezes XQ, obtenho isso aqui. Vezes quem? Vezes o seno de 2 delta. Pronto, cheguei na expressão que eu queria. Essa expressão me dá a potência ativa fornecida por uma máquina síncrona de polos salientes na configuração de gerador, tá certo? Ela tem algumas similaridades com a máquina síncrona de polos lisos. Essa primeira parcela aqui, VT-VF, que é a tensão terminal vezes a tensão interna da máquina dividida pela reatância, que aqui era a reatância síncrona, vai ser a reatância de eixo direto, agora de eixo D, da máquina síncrona de polos salientes, vezes o seno de delta, e aparece um segundo termo aqui, que tem uma componente que é o dobro da frequência, né? Aqui no caso é delta, que vai ser 2 delta. E aí esse efeito aqui nós chamamos de efeito da saliência. Como é que isso se processa na curva potência-ângulo, na curva P delta? Vamos para lá. Olha lá. Qual era a minha curva original? Minha curva original era esse K1 seno delta, que era VTVF por XS, que era a reatância síncrona vezes o seno, né, de delta. Então esse aqui era o seno puro, onde o limite de estabilidade angular era 90 graus. Quando eu tenho uma frequência que é 2 vezes a frequência original, então vai ficar K2 seno de 2 delta. E a minha forma de onda final vai ser como? Eu somo as duas. Somando as duas vai resultar nessa forma de onda aqui, em que eu vou ter uma componente que está variando com delta e uma outra componente que é devido à saliência dos polos, que vai estar variando com 2 delta. Então essa é a diferença fundamental que existe entre a máquina síncrona de polos salientes e a máquina síncrona de polos lisos, tá? E aí a gente vai continuar nossa modelagem nas nossas próximas aulas, e eu vou mostrar para vocês como obter a potência reativa. Um abraço e até a próxima.